Trazendo as previsões astrológicas para vocês poderem acompanhar melhor tanto o movimento dos astros como esse movimento interno, os desejos, os pensamentos que vão se ajustando ao longo da semana. Um dia eu quero, outro eu não quero. Por que isso acontece, né? Por causa da Lua. Quem me acompanha aqui sabe que toda semana eu coloco as previsões para vocês poderem perceber, se dar conta desses movimentos. E aí, às vezes, é a pecinha que faltava para dar um sentido, né, para algum evento que a gente viveu e mexeu mais forte com a gente, uma situação inesperada, não contava com aquilo, mas quando a gente encaixa, né, na linguagem dos astros, a gente entende o porquê daquilo ter acontecido, e aí a gente também pode encaminhar as coisas da melhor maneira. Encaminhar uma boa palavra, porque a gente vai estar entrando na fase da lua minguante, que é o período, então, onde a gente encaminha, toma resoluções, né? Depois de a gente ter passado pela lua cheia, que mostra aquilo que a gente precisava enxergar. Então, a gente está na alunação de Sagitário, que é um tema de abertura, expansão, fé na vida, confiança para a gente continuar nossa jornada, né? Encontrar novos caminhos que tragam de volta aquele entusiasmo, né? A gente já passou pela lua cheia. Então, é muito possível que você tenha entrado em contato com esse tema do crescimento aí na sua vida. Se você é uma pessoa que está atenta aos seus próprios processos, né, já vem se lapidando, então é muito possível que agora em Sagitário você tenha tido contato com uma porta aberta, com um convite, com uma promoção, com algum tipo de empreendimento que deu certo, um projeto que você botou energia e agora ele foi, porque é o momento de expandir. Então, se você vem trabalhando já nessa direção, a porta estava aberta para você passar, né? Agora, para quem está começando a fazer esse movimento, ou para quem está aí um pouquinho enrolado, também foi um bom momento para aprender a olhar com mais cautela para as coisas, principalmente para aqueles comportamentos entusiasmados demais, né? Impulsivos demais, para a gente perceber que tem consequências, né? Aquilo que a gente faz, muito movidos pela empolgação do momento, pode não levar a bons resultados quando a gente para pensar. Sagitário às vezes tem isso, age primeiro e pensa depois. E aí, né, meu Deus, olha o que eu fui fazer. Então, esse período da lua cheia deve ter mostrado aí o que vocês andaram fazendo, né? E aí a gente está diante das consequências daquilo que a gente fez, a gente não pode mais fugir dessas consequências, principalmente quando a gente estiver, então, na fase mesmo da lua minguante, que acontece aí nos próximos dias, a gente percebe o quanto que essa fuga da responsabilidade, ela acaba virando um emaranhado, coisa fica cada vez mais enrolada numa trama que pode ficar infinita ali. A gente começa a mexer e aí tem outra coisa e vai por aqui, vai por ali. E a gente não sabe onde uma coisa começa nem termina. Por quê? Porque faltou responsabilidade. Então, na época de Sagitário, a gente entra nesse lugar interno onde a gente percebe que falhou, tentou esconder a falha e ficou ainda mais envolvido com aquele problema, porque ele não se conclui. E a dificuldade disso é que isso pode retornar, então, em outros momentos, comprometendo o seu crescimento. Quando você podia estar com o caminho liberado para fazer seus novos movimentos, não posso, porque estou enrolado. Reconheceu alguma coisa aí? Então, é o momento certo para a gente trazer isso para a consciência, né? E a gente ir lidando, então, já nesse lugar com uma visão um pouquinho mais ampla. E se houver alguma coisa que precisa ser mexida e ajustada, a gente tem a boa vontade de fazer isso agora, tá? No aspecto coletivo, a gente tem uma situação interessante. O planeta Netuno estava retrógrado até o começo do mês de dezembro, ficou meses retrógrado. Netuno estava em peixes, né? E ele tem influenciado diretamente nas questões do o uso mal intencionado das narrativas, principalmente políticas, e essa condução intencional do humor das pessoas por meio de palavras, frases, né? Que vão transmitir ideias. Então,
agora que Netuno está saindo da retrogradação, na verdade ele já está no movimento direto, mas passando pela área de sombra agora. Então, muitas dessas situações que foram mobilizadas por notícias falsas, disseminação de fake news, tudo isso começa a ser desarticulado. E como a gente está numa fase de verificar irresponsabilidades e consequências, também a gente deve ver algum movimento mais forte nesse sentido daqui para frente. Então, a condição do céu não era tão favorável para essas responsabilizações acontecerem. Agora que Netuno saiu da retrogradação, sim, será. E principalmente na próxima alunação, né? Na alunação de Capricórnio, que é regida por Saturno, aí vocês vão ver correções fortes acontecendo. Enquanto a gente está na alunação de Sagitário, a questão ainda é desarticular esse discurso falso. Mas daqui em diante, aí a gente caminha para uma responsabilização. Então, também, né, nas nossas histórias, trazendo isso para o pessoal, as histórias que a gente conta sobre nós. Se a gente não estiver sendo honestos com essas histórias, se a gente preferir criar uma narrativa artificial, né, alternativa, para o que de fato aconteceu, isso também dificulta o nosso crescimento. E aí, esse é o momento da virada da lua de cheia para minguante, onde também isso vai começar a ficar mais aparente. Observa se você não tem, então, uma versão da história que você se habituou a contar, mas que no fundo você sabe que não é verdadeira. E é aí que a gente precisa entrar em contato com a história real, porque o nosso crescimento depende da gente integrar essa peça na nossa formação, né? De uma maneira honesta. Senão, essa falta de veracidade da coisa, ela nos captura lá na frente, interrompe o que poderia ser um crescimento bonito, né, para outras etapas da nossa vida. Vamos lá para as previsões. Olha, dias 12 e 13, a Lua vai estar no signo de Leão. Leão é um signo de fogo, né? Da individualidade. E aí a gente se prioriza mais, começa a perceber que a gente precisa valorizar as próprias ideias, que a gente estava certo sim, apesar do que o outro achou, né? Então a gente vai resgatando essa força também de se colocar no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões, e a gente percebe então que existem objetivos que já podem ser alcançados, eles já estão mais próximos. Então eu posso. A gente junta aí a confiança e a fé sagitariana, né? Com essa autonomia do leão. O leão acredita nele mesmo, vai lá e faz e acontece, né? Então são 2 dias muito bons para isso. Se priorize. Nos dias 14, 15 e 16, a Lua vai estar no signo de Virgem, e aí a Lua entra, então, na fase minguante, né, de encaminhamentos e resoluções, e aí a gente começa a se sentir mais encorajado para agir corretamente. E aí, nesses 3 dias, 14, 15 e 16, vou deixar palavrinhas-chave para vocês, ó. Desemaranhar, esclarecer, consertar. Principalmente aquele assunto das narrativas falsas que ficaram pelo caminho, né? Nos dias 17 e 18, que aí é o final de semana, a Lua vai estar em Libra, num lugar muito harmonizado, tanto com o Sol em Sagitário, como com Saturno, que está em Aquário, e Marte, que está em Gêmeos, e essa combinação toda aí faz com que a gente tenha muito pique para celebrar, estar junto, reunir, conhecer gente nova, né? Isso é muito legal, assim, para a gente também colocar a mão na massa com projetos que são coletivos, então unir forças para um objetivo comum e maior. Então, é muito bom para a gente movimentar a vida, perceber que existem outros círculos, outros ambientes para a gente poder frequentar, né? E novos caminhos que já estão à disposição também da gente. Basta a gente, ó, pôr o pezinho lá, confiar nessa chamada da vida para crescimento, confiar que a gente vai dar conta daqui em diante, né? E fazer essa limpeza aí dentro, né, das histórias, dessa honestidade toda, porque aí você vai encontrar essa força e essa fé para continuar sua jornada, tá bom? Boa semana para todos!